Nessa noite, amém? Glória a Deus. Quantos creem que Deus tem uma porção maior para nós nessa noite? Nós cremos nisso nessa noite. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6. Tiago, dá um ré maior aí para mim. Brincadeira, gente, vou cantar não. E todo pregador que vem aqui canta, né? São cariocas. Isso aí tá confere, mas a voz não. Evangelho de João, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 4. A gente não vai ler agora, mas já te convido a abrir a sua Bíblia aí. Quero que você diga para a pessoa que está do seu lado: a gente tem um título nessa noite, se chama O Risco da Obediência. Então diga para a pessoa que está do seu lado, diga para quem está do outro lado, para quem está atrás, na frente. O risco da obediência. Esses dias tem um versículo que tem saltado muito no meu coração, que se encontra lá em Jó 23:12, diz assim: dei mais valor às palavras da sua boca do que ao meu pão de cada dia. Dei mais valor às palavras da sua boca do que ao meu pão de cada dia. Eu acredito que ele tem saltado muito no meu coração, porque nós estamos hoje no nono dia ininterruptos, aonde nós estamos aqui buscando ao Senhor ferozmente. E nós estamos clamando por Ele. Nós estamos buscando respostas, nós estamos buscando caminhos. E a grande verdade é que quando nós viemos a Ele com o nosso coração sincero, Ele sempre nos responde. Quantos creem nisso? E aí esses dias tem feito lembrar de Moisés. Na verdade também a gente está lendo, né? Nós estamos nessa leitura anual. E você vê que quando Deus chamava Moisés para o Sinai, o povo todo se reunia, e eles paravam e ficavam fixos, com os olhos voltados para o Sinai, e Moisés subia, por vezes com algumas pessoas, às vezes só ele, às vezes ele e Josué, mas o ponto é que quando o Senhor descia, o povo se reunia. E eu estou entendendo isso muito profeticamente, porque se nós estamos nos reunindo é porque Deus está descendo nesses dias. Quantos creem nisso? Eu quero liberar isso. Deixa eu te falar uma coisa: quando Deus desce, Ele sempre anuncia novos direcionamentos. E a gente vê Ele estabelecendo 10 leis, 613 preceitos. Ele dá uma multidão de comandos. Então eu quero te dizer uma coisa: Deus está dando muitos comandos para nós aqui nesses dias. E você precisa pegar aquilo que Ele está semeando no seu coração. Quantos creem nisso? É um desafio, gente, pregar, ainda mais no janeiro profético. Mas o Senhor sempre derrama a graça sobre nós. E esse texto de João 6, a partir do 4, vai nos nortear. Eu disse, o título dessa mensagem é O Risco da Obediência. E é uma coisa que Deus tem falado muito comigo, porque muitas das vezes Deus não respeita a unção que Ele derrama, mas Ele respeita a obediência que nós executamos para com Ele. E por que eu digo isso? Quando nós pensamos na dinâmica de Saul e Davi, isso aqui é base para a gente se apoiar nesse texto. Nós percebemos que Saul foi levantado em um tempo onde se necessitava de um rei, certo? Então Deus levanta ele como? Ungindo ele através do profeta. Só que ele começa a governar e vai passando o tempo, o que acontece? Ele vai se desviando do caminho. Ele vai perdendo a sobriedade para o destino que ele deveria levar a nação. E o que acontece? Deus levanta outro homem, chamado Davi. E Davi recebe a unção também. Só que o ponto é que até a morte de Saul, ele continuava ungido pelo Senhor. Só que mesmo assim, isso não foi suficiente para manter ele no trono. Vocês estão comigo? Isso não foi suficiente. A unção não foi suficiente para deixar com que ele permanecesse no trono de Israel.
E aí ele levanta Davi. Por quê? Porque ele não estava agindo conforme Deus tinha estabelecido para que ele governasse o povo. E aí Davi é levantado, ele é ungido, ele espera um grande tempo até assumir o trono, só que ele não precisava do trono para ter postura de rei. Deixa eu te falar uma coisa, você não precisa que às vezes o cenário mude na sua vida para você assumir uma nova postura para esses dias. E Davi então ele se compromete com aquilo que Deus está chamando ele para fazer. E aí chega um momento que Saul ele perde sua vida, Davi assume o trono. E isso me causou muito desconforto, porque a gente vê Davi falando assim, olha, eu não, de maneira alguma, tocarei no ungido do Senhor. Davi entendia isso, porque quando a unção de Deus se derrama, isso é muito sério para nós. Só que Davi está dizendo algo, que Deus, ele até derrama unção, e eu creio que ele está derramando unção nesses dias, amém? Nós precisamos de mais unção, e eu oro para que o nível de unção aumente dia após dia aqui nessa casa, no decorrer desses 12 dias, amém? Mas ele está falando assim, olha, mas eu respeito quem vive em obediência. Não adianta você receber unção se você não permanece no caminho. E aí, essa foi a ruína de Saul, porque ele não permaneceu obediente. E a gente vê no Antigo Testamento, Deus diversas vezes falando assim, olha, se vocês ouvirem a minha voz e permanecerem firmes, se vocês me obedecerem, se vocês cumprirem, eu continuarei liberando favor. Por isso então, o título dessa mensagem se chama O Risco da Obediência. Porque quanto mais rápido eu e você obedecermos, mais rápido o Senhor nos lançará para aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Quantos creem nisso? Às vezes a gente está esperando um ambiente favorável acontecer, às vezes a gente está esperando alguém que é melhor do que nós surgir para fazer, mas só deixa eu te falar uma coisa, se Deus estivesse esperando um instrumento perfeito, até o dia de hoje, Ele continuaria esperando. Então, quando eu penso sobre isso, eu penso no tempo de Lutero, reformador da igreja, e aí ele se levanta, e quando ele se levanta, os altos dignatários da igreja católica, as pessoas do alto escalão, concordavam com ele, que a igreja precisava de reforma, eles concordavam com ele, isso é interessante demais, só que eles falavam assim, olha, eu concordo com você, mas a gente não pode aceitar que esse ponto de partida venha de alguém tão simples e humilde quanto você, apenas um monge. Lutero era apenas um monge e não era algo muito bem conceituado naquele tempo. Então eles questionaram isso, dizendo, olha, a gente precisa de reforma, só que eu não posso aceitar que isso venha de um lugar insignificante. Então, o que eu aprendo com isso é o que a Bíblia já nos diz, quando falaram sobre Jesus, de Nazaré, pode vir algo bom? E eu sei que muitas pessoas olham para cá e falam assim, será que desse lugar pode vir algo bom? Será que da sua casa pode vir algo bom? Mas eu sinto o Espírito Santo nos dizendo que Ele virou com o seu favor sobre nós para esse tempo. E Ele vai nos levantar com poder, graça e autoridade. Então João 6, a partir do 4, diz o seguinte, todos aí comigo, amém? E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando seus olhos e vendo que uma grande multidão vinha até ele, disse a Filipe, onde nós compraremos pão para que estes possam comer? E o texto continua no 6, mas dizia isso para pôr à prova, porque ele bem sabia o que ia fazer. Filipe respondeu-lhe, 200 denários de pão não são suficientes para que cada um deles tome um pouco. Um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 pequenos peixes. Mas o que é isso para tantos? E disse Jesus, fazei os homens se assentarem. E havia muita grama naquele lugar. Assim os homens se sentaram em número de aproximadamente 5.000. E o último versículo 11 termina dizendo, e Jesus tomou os pães, e havendo dado graças, ele distribuiu para os discípulos, e os discípulos para os que estavam assentados.
E do mesmo modo os peixes, quanto eles queriam. Amém? Curva sua cabeça rapidamente, vamos orar por essa palavra. Senhor, nessa noite nós estamos aqui diante de Ti. E nós pedimos que o Senhor flua a sua maneira, conforme o Senhor projetou para essa noite. Pedimos que o nosso espírito, a nossa mente, o nosso coração esteja totalmente aberto para aquilo que o Senhor está fazendo nessa noite aqui. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Bom, um texto extremamente conhecido, não é verdade? Só que deixa eu te falar um pouquinho do que estava acontecendo antes de acontecer esse episódio. O que acontece é que nesse momento aqui de João 6, e nos outros 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, também narram essa história, mas somente aqui em João se fala desse rapaz, homem, talvez garoto, e aí frisam ele com detalhe, mas não falam o nome dele. E o que está acontecendo nesse momento aqui? Jesus, ele está cansado, quando ele começa a multiplicar o pão e peixe, porque ele estava o dia todo ensinando, só que antes disso ainda, ele tinha navegado um pouco, porque ele tinha ido de um lado do lago para outro lado. Então ele estava no mar de Tiberíades, como o texto nos fala aqui no versículo 1. E anterior ainda a isso, tinha acontecido um episódio muito trágico para a igreja e para Jesus familiarmente. João Batista tinha sido morto. Ceifaram sua vida. Herodes fez isso e serviu a cabeça dele em um banquete que ele estava dando em sua casa, diante de uma festa que lá acontecia. E Jesus estava muito triste. A gente vê Jesus chorando por Lázaro. Então, a Bíblia nos apresenta um Jesus muito humano, e a verdade é que ele era 100% homem e 100% Deus. E aí, nesse momento de extremo cansaço, fadiga, não somente física, mas emocional, ele continua fazendo aquilo que ele foi levantado para fazer no seu tempo. Mesmo triste, mesmo cansado, mesmo, talvez, na nossa visão humana, desesperançado, mas ele é a esperança viva. Mas, se olhasse para ele, talvez ele estaria um pouco abatido. Isso não impediu que ele continuasse, amém? Isso aqui é fácil para nós nesse momento, né? Entender esse contexto. Então ele pega o barco junto com os discípulos, ele navega para outro lado, só que antes dele chegar lá, a multidão já estava o aguardando. Só se contaram os homens aqui, e a verdade é que na maioria das vezes só se contavam os homens, e tinham mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então tinha muita gente, e a Bíblia fala que ele ficou o dia inteiro, a manhã e a tarde, curando as pessoas, fazendo todo tipo de milagres. E quando chega o final da tarde, a Bíblia fala que era um período de Páscoa, ele levanta os olhos e ele fala para Filipe: Filipe, a gente tem que alimentar essa multidão. Era um dos discípulos dele. E aí Filipe vira para ele e fala assim: Senhor, mas eu acho que nem 200 denários dá para dar conta de tudo que nós precisamos para servir esse povo. 200 denários equivalia mais ou menos a 8 meses de trabalho. Então pensa, essa quantia ainda não era suficiente. Só que aí o texto fala: mas dizia isso para pôr à prova, porque ele bem sabia o que ia fazer. E aí vem André e se apresenta, mas ele pergunta para Filipe, mas vem André com um rapaz e fala assim: olha, tem aqui um rapaz com 5 pães e 2 peixes. Jesus fala assim: olha, pede para toda a multidão se sentar e algo vai acontecer. Ele começa a repartir o pão, dá aos discípulos e eles entregam à multidão. Amém? Guarde isso aqui, que isso aqui é muito importante para os próximos capítulos. Então eles se reclinam e estão com uma expectativa, porque com certeza a multidão estava pensando assim: olha, algo vai acontecer aqui nesse momento. E o ponto é que às vezes nós estamos mandando pessoas embora porque nós não temos o que partilhar para elas. Primeira provocação que eu quero fazer aqui: tinha uma multidão, e o ponto é que Jesus nunca faz nada pela metade. Quantos creem nisso? Ele sempre faz por completo.
E aí ele não manda embora, ele fala assim: sentem-se, porque eu ainda tenho mais uma coisa para fazer. E aí isso ficou batendo no meu coração. Quantas vezes muitas pessoas vêm até nós com vários questionamentos, com dúvidas, com questões, e a gente manda embora porque a gente não tem o que é necessário para que nós possamos alimentar aquela pessoa. Isso é muito sério, porque nós carregamos a maior mensagem da história, amém? E nós temos a fonte de todo o recurso que todos precisam, e nós não podemos nos esquecer disso. Então, se lembre, Cristo é a fonte de todo o recurso. Quantos creem nisso? Ele é a fonte de todo o recurso. Então, nesse momento que ele pede para eles se assentarem, Jesus abençoa os pães. Ele faz uma oração de agradecimento. Era uma oração comum no contexto judaico. E dentro de uma casa, só o pai poderia dar graças ao Senhor. E Jesus, ele está se levantando dessa forma, dizendo assim: não que eu sou o pai de vocês, mas ele está apontando para o Pai Celestial, aquele que provê todas as coisas. Esse é um dos ensinamentos que ele está trazendo aqui para nós, por isso que eu estou gastando tempo nesse pano de fundo. E o interessante também é que esse período aqui é o período da Páscoa, período onde ele estava se preparando já para ir até Jerusalém e se preparar para ser morto, crucificado. E esse período é um paralelo com o período de Êxodo, o livro de Êxodo, onde Moisés está levando o povo para Canaã. E ali no Êxodo, quando eles estão no deserto, Deus começa a fazer vários milagres. Jesus, quando começa a se levantar, ele começa vários milagres. E esse aqui é um dos únicos milagres de fato que Jesus faz, algo de multiplicação. E aí é um paralelo com isso. E aí ele pede então para que eles se assentassem. Ezequiel 34 vai falar que se levantaria alguém, colocaria uma multidão em pastos verdejantes. Aqui o texto fala que eles estão no deserto, mas havia grama verde naquele lugar, para que ele alimentasse uma multidão que estava perdida e não tinha alimento. Então deixa eu te falar, todo lugar que Jesus aparece, ele sempre vai ter tudo o que nós precisamos. Nada vai nos faltar, porque Ele é o nosso bom pastor. Quantos creem nisso? Por isso que ele diz o seguinte: eu não vim para anular os profetas, eu vim para cumprir a lei. E é interessante demais, porque o Antigo Testamento todo vai apontando para quem Cristo é. Então, Jesus estava inaugurando aqui uma temporada de transição. Porque assim como Moisés liderava o povo para uma nova estação em Canaã, Jesus estava falando assim: olha, eu estou liberando um novo tempo sobre toda a terra. Será comum os enfermos serem curados. Será comum as pessoas se arrependerem dos seus pecados. E eu sinto Deus muito forte nos dizendo isso nessa noite: olha, eu estou liberando um tempo de milagre e de grande arrependimento e choro sobre essa casa. O Senhor vai fazer coisas novas nesse tempo, eu creio nisso. E aí por isso que ele parte o pão, ou melhor, ele parte os pães. E aí o que eu aprendo aqui é que o pouco na mão de Jesus se torna o seguinte: o que era escasso vai se tornar abundante. Porque na nossa mão pode ser pouco, mas na mão dele vai se tornar milhares, porque eram mais de 5.000 pessoas. O ponto é, nós não precisamos saber multiplicar o pão, precisamos conhecer aquele que multiplica pães e peixes. E isso tudo nos aponta para 3 processos. Esse texto nos desenha para algo extraordinário para esse tempo. A primeira coisa que eu quero que vocês gravem é que nós precisamos ter coragem para nos expor. Então repita comigo: tenha coragem para se expor. Diga para a pessoa que está do seu lado: tenha coragem para se expor. Nós precisamos, meus amigos, nesses dias, de muita coragem. Porque a grande estratégia de Satanás é liberar uma atmosfera de medo sobre nós. Então a gente precisa de coragem para esse tempo. E aí quando nós olhamos para o texto, nós vemos um rapaz. Talvez, como eu disse, um garoto. Então eu quero que vocês pensem comigo. Ele provavelmente travou uma luta interna dizendo, porque provavelmente talvez ele ouviu Jesus para Filipe perguntando: olha, deem vocês de comer. E aí provavelmente também ele ouviu a resposta de Filipe: olha, nós temos 200 denários, mas o que é isso para mais de 5.000 pessoas?
Então, eu acredito, e o texto nos permite pensar isso, que ele começa a travar uma luta interna dentro dele. Ele olha para a pergunta de Jesus, só que aí ele olha para suas mãos, talvez para uma sacolinha, e depois ele volta os seus olhos para a pergunta de Jesus de novo, e aí ele olha para o que ele tem e ele fala assim: não é suficiente. Só que havia uma questão aqui, meus amigos. Ele estava em um cenário de favor sobrenatural. Deixa eu te falar uma coisa, às vezes a sua fé está sendo pequena porque está faltando você se expor no cenário ideal. Quem está comigo nessa noite? Então, talvez ele até pensou nisso, só que ele viu o dia inteiro Jesus fazer o impensável para ciência humana. E aí ele falou assim: pode ser pouco, mas esse homem faz aquilo que eu nunca vi ninguém fazer. E aí então eu tenho certeza que ele se apresenta, não a Felipe, mas a André, porque é André que conduz ele até Jesus. E por que isso acontece? Porque ele teve coragem de se expor. Talvez algumas coisas não estão rompendo na sua vida porque está voltando você se expor da maneira que você precisa. Então, tem muitos perdendo romperes na sua trajetória. Por quê? Porque estão se levantando com medo e pensando demais naquilo que os outros estão projetando nos seus pensamentos ao seu respeito. Tem gente que anula romper na sua vida porque está pensando na opinião alheia. Só que enquanto você pensa, você se cansa. Mas se você se move por propósito, você também se cansa. Só que tem uma grande diferença: pensar e não se mover te deixa paralisado. Pensar e se mover te faz alcançar o projeto de Deus. Então você escolhe que tipo de luta você vai travar nesse tempo. Cesse as vozes que não deveriam nunca ter entrado no seu coração, porque elas vão te parar. Ou talvez por medo de como será. Tá bom, Jesus, o Senhor está me chamando para isso, mas eu não sei como vai ser. Ele não está perguntando para você o que você acha como vai ser. Ele está te perguntando para que você venha e obedeça. Porque o medo sempre vai ser um relatório ilusório daquilo que é realmente real na minha e na sua vida. O medo, ele vem como um entorpecente para nos deixar cego para aquilo que realmente está à nossa frente. Isso é muito sério porque o medo nos livra de um favor extraordinário de Deus. Quando eu estava escrevendo sobre isso, eu estava pensando em algo que aconteceu comigo há uns bons anos atrás. Quando eu era bem pequeno, eu tinha os meus 9 anos, e eu morava no morro, e chegou um tempo que asfalto, gente, asfaltaram, obrigado, não veio na cabeça de jeito nenhum, é só para ver se vocês estão prestando atenção, aqui está prestando atenção, ó. Então chegou um tempo que asfaltaram a rua, e aí a gente começou a fazer carrinho de rolimã. E aí o meu avô, ele tinha um monte de equipamento de madeira, de cortar madeira, serrote, coisa elétrica. E aí eu fui aprender com os garotos mais velhos. Aí eu consegui aprender, aí eu comecei a fazer meu carrinho de rolimã. Aí eu também comecei depois a fazer para o meu irmão mais novo. E era uma diversão, uma baita diversão. Só que chegou um belo dia, que minha mãe foi trabalhar o dia inteiro. E aí eu saí para a rua, o que ela disse? Uma criança de 9 anos, não sai para a rua. Só que eu, bonitão, né, saí pra rua. Peguei meu carrinho de rolimã e fui brincar. Só que aí, chegou um momento que eu fui passar em um buraco para derrapar. Eu estava com a mão embaixo do carrinho. O carrinho de rolimã, quem sabe, ele é bem baixinho. E eu não tirei a mão de baixo. E na hora que eu passei, eu derrapei. Mas eu derrapei com minha mão, naquele chão grosso. Eu só senti um negócio assim, tipo uma navalha. Na hora que eu olhei para minha mão, toda vermelha. E esse dedo aqui da aliança estava em carne viva, puro sangue, carne viva. Eu falei, meu Deus, o que eu pensei? Eu vou perder o dedo? Lógico que não. A minha mãe vai me matar, o dedo é o de menos. Como que eu vou esconder o dedo dela? Ela está me assistindo, eu acho. Beijo, mãe, te amo. E aí eu falei, cara, o dia inteiro, era de manhã, eu aprontei isso de manhã, passei o dia inteiro, perdi o dia, fiquei em casa chorando, tentando dar um jeito, fui passar metiolate, quem lembra do metiolate aqui? Fui passar metiolate no dedo, e nada resolvi, até que chegou de noite, eu sentei no cantinho do sofá,
de lado para a TV. Eu estava com um paninho desse aqui enrolado no dedo, muito parecido com esse. Aí ela chegou: e aí, Wesley, tudo bem? Oi mãe, benção. O que tu fez, cara? Porque o meu olhar e a minha fala já condenava. Eu falei assim: então mãe, aí eu expliquei toda a história. Aí ela ficou brava pra caramba, mas ela veio cuidar de mim. E eu não sabia o que eu precisava fazer de fato para eu cuidar do meu dedo machucado. Até hoje eu tenho uma grande marca aqui no meu dedo. Só que quando ela chegou, ela veio e cuidou, ela fez tudo o que eu precisava. Eu estava com medo de me expor. Só que no momento que eu me expus, eu mostrei para ela, ela já sabia o que fazer. Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes o medo que você sente é exatamente aquilo que você está precisando para que você alcance aquilo que você precisa para a sua jornada. Da mesma maneira que eu me expus para ela, nós precisamos nos expor ao Senhor nesses dias. Nós precisamos de pessoas reais e não ideais. Eu vou repetir porque eu acho que você não entendeu. Precisamos de pessoas reais e não ideais. A gente quer um padrão de perfeição, só que Deus está falando assim: olha, eu quero um padrão de arrependimento. Deus não levanta os perfeitinhos nesse tempo, Ele levanta aqueles que vivem em arrependimento. Quantos creem nisso? Jesus, ele é chamado também de raiz de Davi. Só que a gente olha para Davi e a gente pensa assim: cara, que cara talvez até desprezível, porque o tanto de coisa que ele fez é abominável aos nossos olhos. Só que eu tenho entendido algo nesse tempo: Deus não vai levantar os melhores segundo os nossos padrões terrenos, mas segundo o padrão do céu. E o padrão do céu para esse tempo é arrependimento. Não é o quanto você acerta, mas é o quanto você se arrepende. Não é o quanto você sabe, mas é o quanto você depende. Porque Ele é suficiente na nossa insuficiência. E tem gente querendo ser suficiente demais, só que Deus está falando assim: olha, enquanto você achar que você sabe, você não vai confiar em mim. E sabe por que Deus coloca limitações em nós? Para que chegue um momento na nossa jornada e a gente pense: olha, é insuportável caminhar sem Ele. Quem está me entendendo nessa noite? Por isso que Deus nos chama para um lugar de depender dEle. Por quê? Porque senão a gente começa a andar sem Ele, embora estejamos no local ideal. Então, naquele momento ali, onde Jesus está com os discípulos e com toda a multidão, eles estão com fome, porque o dia todo se passou e Ele estava ensinando aquela multidão, curando pessoas. Estava em falta algo que era muito comum: pão e peixe. Eles estavam no lago, dava para pescar. Só que o processo de pesca para uma multidão demoraria meses e meses. Eu tenho aprendido algo, que tem nos faltado coisas que já estão acessíveis nele. A gente só precisa pedir. Você está me entendendo nessa noite? Tem nos faltado muito pouco. A gente fala assim: olha, eu não consigo. Mas é justamente por isso, porque a gente parou de depender do Senhor. Só que eu sinto Deus nos levantando com uma dependência sobrenatural dEle. Isso não é mostrar fraqueza, isso é mostrar humildade. Porque aqueles que se humilham diante dEle serão levantados por Ele para liderar uma geração nesse tempo. Então, nós precisamos entender que nele tudo está disponível e também acessível. Porque da mão daquele rapaz para a mão de Jesus passou a se tornar milhares de pães e peixes. E às vezes tem coisas nos faltado porque nós não nos apresentamos diante do dono de todo recurso. Só tem faltado porque está faltando a gente se achegar até Ele. O Evangelho é muito simples. Quantos creem nisso? O Evangelho é muito simples. É nós sabermos, conhecermos quem pode todas as coisas. Porque o tempo de escassez sempre vai ser para que eu e você possamos nos aproximar dele, para que nós possamos conhecer como é o coração desse homem. E o coração dele é bondoso, generoso, amoroso, disponível. Tudo o que nós precisamos, nós encontramos nele. Por isso que tem temporadas na nossa vida que nada dá certo. O pouco, mesmo sendo acessível, é tudo que temos. Porque Ele está nos chamando para estarmos mais perto dEle.
Porque quando nos falta recurso, eu aprendo algo, nós percebemos que Ele sempre vai ser suficiente. Sempre vai ser suficiente, e nós não podemos nos esquecer disso. Porque tem estações de nossas vidas que Deus libera um tempo de portas fechadas, para que eu e você possamos nos aproximar dEle. Simplesmente por isso. Porque Deus não vai mudar o cenário até que você tenha mudado para o próximo nível do seu cenário. Por isso que tem coisas que ainda estão paradas. Por quê? Porque Deus está nos tornando uma nova pessoa para esse novo lugar. Então, talvez, quando eu olho para esse texto aqui, e só talvez, existiam outras pessoas ali que tinham mais pães e peixes do que aquele rapaz. Talvez existiam pessoas que tinham até 10 peixes e 15 pães. A gente não sabe, mas a gente pode pensar nisso. Só que o ponto é que ele se apresentou primeiro. Sabe o que eu aprendo aqui? É que quem se adianta, governa. Quem se adianta, Deus promove. Quem se posiciona, Deus levanta para essa geração, para ser uma voz nesse lugar. Quantos estão me entendendo nessa noite? Então aprenda algo, Deus vai levantar sempre aqueles que se posicionarem primeiro. Não é o quanto você sabe, mas é o quanto você se posiciona em primeiro lugar. Porque quem anula posicionamento vai retardar um milagre sobre a sua vida e toda uma geração. Então tem gente esperando o seu posicionamento nessa noite. Tem gente esperando você tomar o lugar que Deus já está te chamando para que você possa acessar. Porque Jesus, ele tem a capacidade de criar do nada. E ele nos convida então para esse lugar. Então eu percebo algo, quando eu jogava futebol, e aí com 16 anos eu fui promovido para o profissional. Eu não era o melhor, gente, eu nunca fui o melhor, mas eu era o mais esforçado. De verdade, não estou me gabando aqui, mas eu era o mais esforçado. Todos os clubes que eu passei, eu era o mais esforçado. Eu pagava até o roupeiro para fechar o clube mais tarde, para eu ficar treinando sozinho. De verdade, gente, porque eu sabia, não era sobre eu ser melhor que os outros, mas eu ser melhor do que eu mesmo. E eu me comprometia, eu dava tudo de mim, eu fazia o meu melhor. Por quê? Porque na hora do jogo eu sabia que o meu comprometimento nos treinamentos me traria a promoção na hora do espetáculo. E sabe o que acontece? É que muitas das vezes a gente fica anulando os nossos treinamentos. A gente fala assim, olha, amanhã eu faço, amanhã eu me comprometo mais, amanhã eu me dou um pouquinho mais. Não, hoje não, eu estou cansado, amanhã eu faço. Deixa eu te falar uma coisa, você não pode ser o melhor, mas você tem que ser o mais comprometido, amém? Eu quero liberar isso nessa noite. Não importa se você não é o melhor, não precisa ser o melhor, não viva de comparação, porque cada um é fruto de um processo único, mas você tem que ser o mais comprometido nesse tempo. Você tem que sempre ser aquele que vai primeiro, porque nesse tempo, meus amigos, é tudo ou nada. A gente tem que ser fascinado por aquilo que Deus tem para esse tempo. Nós não podemos anular os nossos posicionamentos. Porque Deus vai exigir tudo de você. E deixa eu te falar uma coisa, qualquer coisa longe disso é frustrante. Qualquer coisa longe daquilo que Deus tem para nós como ideal é péssimo. Então, nós precisamos ir para esse lugar de persistência e agressividade. A segunda coisa é que nós precisamos de persistência na rejeição. Você pode repetir comigo? Persistência na rejeição. Quando André o traz, eu tenho certeza que uma grande multidão começa a olhar para ele. Na verdade, a maior parte da multidão começa a olhar para ele. André traz ele e fala assim, olha, tem um rapaz aqui, 5 pães e 2 peixes. E aí você acha que quando aquela galera toda, que era um bando de interessados, só queria ver o milagre de Jesus, os milagres de Jesus, olham para aquele garoto se apresentando para Jesus, o que você acha que eles fizeram? Começaram a caçoar dele, talvez até xingar ele. Disseram coisas talvez desprezíveis para ele. Só que deixa eu te falar uma coisa, sempre quando você se posicionar, falas negativas vão te alcançar. Só que você que decide se você vai continuar caminhando para Jesus, ou você vai parar por conta das opiniões que se levantam contra você.
Aquele garoto entendeu assim: eu acho que essa multidão não está entendendo algo. Eles passaram o dia todo comigo aqui também, vendo Jesus fazer o impensável. O que é 5 pães e 2 peixes na mão desse homem? Então, o que eu percebo é que havia uma firme convicção dentro dele, que algo sobrenatural aconteceria. Você está comigo nessa noite? O ponto é que nós sabemos que Ele pode todas as coisas, mas nós precisamos nos mover com essa convicção de que de fato Ele pode realizar todas as coisas. Então Ele não se importa com as opiniões, Ele continua caminhando. Só que quem traz Ele é André, e Jesus pergunta para Filipe. E aí eu penso em algo: talvez Filipe foi procurar. E talvez ele até viu esse rapaz, só que ele olhou e falou assim: é muito pouco. E aí André também, já se adiantando, também foi procurar. E André falou assim: olha, é até pouco, mas eu conheço aquele que pouco na sua mão se torna milhares. E aí ele leva esse garoto, esse rapaz, até Jesus. Então, o que eu aprendo nisso é que não é quem pode preparar a maior fogueira primeiro, mas é quem vai acender primeiro nessa geração. Porque quem acender a fogueira primeiro vai iluminar aqueles que estão em escuridão. Quantos creem nisso? Talvez Filipe ficou procurando uma pessoa melhor, talvez uma estatura melhor, uma postura melhor, uma vestimenta melhor. Só que Jesus não está olhando para aquilo que está aqui externamente. Isso não é uma autorização para você se vestir de qualquer jeito, amém? Mas Ele está olhando aqui primeiramente. Ele olha o nosso coração. Por isso que Ele fala assim, ó: vinde a mim como vocês estão. Porque a transformação é com Ele. Eu vou mudar isso aqui para que depois eu me posicione. Não é você que se limpa sozinho. Ele que se limpa sozinho, porque os seus olhos são como fogo, os seus cabelos são brancos como a neve. Ele tem a santidade em si. A gente não pode se limpar sozinho. Então, Filipe foi procurar, mas André chega primeiro. E aí, esse garoto, ele tem coragem para se expor. Eu tenho certeza que ali muitos riram dele, muitos caçoaram dele, muitos talvez até falaram estupidez para ele. Mas eu aprendo uma coisa aqui, pega isso aqui em nome de Jesus: o que para a terra é inútil, para o céu sempre vai ser conveniente. Quantos creem nisso? Se for aplaudir Jesus, pode ser mais forte, amém? O que para a terra é inútil, para o céu sempre vai ser conveniente. Eu quero declarar algo sobre você aqui nessa noite. Deus vai te conectar com as pessoas certas nesse tempo, amém? Eu sinto conexões do céu caindo sobre nós nesse tempo. Pessoas que vão nos inspirar a ter um padrão de fé maior, amém? Aonde nós vamos ser levados a lugares maiores e mais longes nesse tempo. Porque tudo que Deus faz é extravagante. Ele multiplica para mais de 5.000 pessoas e ainda sobram 12 cestos de pães. Porque aquilo que você espera que Deus vai fazer, fica tranquilo, Ele vai fazer além do que você está esperando, amém? Quantos creem nisso? Então tudo que Ele faz é extravagante. Só que, deixa eu te falar uma coisa, nunca vai ser fácil. Por isso que nós precisamos de coragem para nos expor. Nunca vai ser fácil. Porque eu aprendo algo com Jesus: morrer por João, que te ama e deita no seu colo, é fácil. Agora, morrer por Judas, que te vende e te trai, é muito difícil. Quem está comigo nessa noite? Vai ter gente que vai te promover, tem gente que não vai querer te promover. Só que a grande verdade é que os levantes contra você estão te autorizando para um tempo de frutificação extraordinário, amém? Por isso que Jesus não para. Ele era inabalável. Eu aprendo algo com um grande jogador de basquete que faleceu há pouco tempo, Kobe Bryant. E ele falava o seguinte: a dor e a pressão são um privilégio. Por isso que tem gente parando, porque não está sabendo administrar dor e pressão. Só que quanto mais você é pressionado, mais você é promovido. Essa é a dinâmica do reino. Aí eu lembro de Êxodo 1:12, que diz o seguinte: contudo, quanto mais os oprimiam, quanto mais os pressionavam, tanto mais geravam filhos e se multiplicaram. Deixa
Deixa eu te falar uma coisa, quantos mais os inimigos se levantarem contra você e eles pensarem que estão te prejudicando, na verdade eles estão te fazendo um favor, porque eles estão fazendo você multiplicar a sua fé em um tempo onde Deus está precisando de homens e mulheres que se posicionem com poder e autoridade, amém? Então a minha luta hoje será o meu milagre de amanhã. Então por favor, não pare, porque você tem uma geração para inspirar ainda nesse tempo. Quantos creem nisso? Então os seus inimigos estão te autorizando, porque estresse e pressão, eles não são ruins, eles nos dão a oportunidade de nos reinventarmos em temporadas aonde está todo mundo paralisado, mas aquele que se posicionar primeiro, vamos lá, quem está comigo nessa noite? Aqueles que forem à frente primeiro, aqueles que entenderem o que Deus está fazendo nesse tempo. Por isso, aqui nós apontamos para a escassez e a necessidade, porque foi justamente um ambiente desfavorável que pôde mudar a vida de muitos que ali estavam presentes. Não pare nas suas guerras, porque tem pessoas se esperando no seu padrão de fé para esse tempo. Eu libero isso para algumas pessoas aqui nessa noite. Não pare, tem pessoas se inspirando naquilo que você está fazendo nesse tempo. Deus, Ele está te beneficiando com as guerras que você está enfrentando. Senhor, não estou entendendo, não precisa entender. Seja fiel, permaneça obedecendo. Mas isso aconteceu, não interessa, não se compare. Permaneça comprometido com o seu propósito, porque há um benefício do céu para aqueles que se submetem à pressão, porque é a forma de Deus para nos lançar para um tempo favorável nessa geração, ainda nesse tempo. Então, é justamente o desconforto que vai te promover na jornada. E falando assim, olha, eu estou muito abatido, não dá mais. E Deus está falando assim, você não entendeu que é justamente disso que você precisava, para que você se torne um novo alguém. Não é sobre um novo lugar, é sobre eu ser uma nova pessoa para um novo lugar, amém? Não adianta chegar num lugar novo com os aparatos antigos. Em vez de remir o ambiente, eu vou prejudicar aquele cenário. Por isso que tem muita gente parada ainda, que já era para estar na frente há muito tempo. Por quê? Porque não aprende a ser humilde e obediente. Irmão, enquanto você se negar ao tempo da poda, Deus nunca vai poder fazer com que você seja uma videira que dê fruto e alimente uma geração. Então se submeta ao processo, porque dentro desse processo, e aqui é o caminho para o final, a gente aprende uma coisa. Eu quero usar da pesca maravilhosa aqui, quando Pedro ele é chamado por Jesus, e o barco ele enche de peixes. Eu aprendo algo muito interessante. Quando os barcos estão cheios, ele tem que chamar até um barco vizinho. Deus o chama para ser pescador de homens. No momento que, no seu empreendimento de pescador, o dia que mais deu certo, no dia que mais foi favorável para ele, Deus o chama para deixar tudo. Isso aqui me provoca demais. Por quê? Deus ele tem essas manias de fazer coisas na sua vida que estavam paradas darem certo, para que depois que derem certo ele falasse mas não é isso que eu tenho para você. Eu quero ver se você está disposto a deixar tudo e me seguir. Por quê? Porque não é sobre o que ele vai te dar, é sobre quem ele é na sua vida. Vamos lá, quem está comigo nessa noite? Como eu disse, cheguei no profissional, a hora de dar tudo certo, e eu falei assim, agora vai dar tudo errado, para que o plano dele dê certo. E todo mundo falou assim, você é louco, e era uma baita oportunidade. Só que Deus tem essas manias de abrir portas para dizer assim, olha, ela até está aberta, mas você quer o que é bom ou você quer o que é excelente? Quem está me entendendo nessa noite? Tem muita gente se contentando com o que é bom, e Deus está falando assim, olha, eu tenho algo excelente para vocês. Por que Deus faz isso? Porque esses ambientes de frustração, realização e perdas estão nos tornando uma nova pessoa. Quando Ele abre a porta, vai nos tornar uma nova pessoa. Quando Ele nos frustra, vai também nos tornar uma nova pessoa. Quando Ele nos pede, também vai nos tornar uma nova pessoa. Porque tem momentos que Deus te frustra. Em outros, Ele traz fartura. E quando Ele libera abundância, Ele te pede tudo, para que você não se contente com o que é bom, mas que você busque alcançar o que é excelente.
Tem gente que Deus está falando assim, olha, eu tenho isso aqui, mas você está se contentando com isso aqui. Mas eu sinto Deus levantando o nível nessa noite, amém? Eu sinto Deus levantando o nível nessa noite. A terceira coisa que eu aprendo nesse texto é que os recursos nunca serão meus. Tudo que Deus nos dá nunca vai ser nosso. Eram apenas 5 pães e 2 peixes, mas ele entendeu que não eram dele. Esse rapaz entendeu, olha, está até na minha mão, mas não é meu. E ele passa, como eu disse, o dia inteiro vendo Jesus curando, realizando, ensinando. E aí eu imagino que o coração dele estava incendiado. Porque no meio de uma multidão de mais de 5.000 pessoas, ninguém teve a coragem de fazer o que ele fez. Por isso que disseram que ele era louco. Deixa eu te falar, não pare no primeiro levante, continue, porque está te tornando alguém mais forte. Quantos creem nisso? Não pare na primeira oposição, está te promovendo para uma nova estação. E ele continuou perseverante. Então ele estava incendiado, porque todo mundo viu o que ele viu, só que nem todo mundo entendeu o que ele estava entendendo. Deixa eu te falar uma coisa, você pode vir aqui todos os dias, mas você precisa entender aquilo que Deus está fazendo nesse tempo. Não adianta só estar no ambiente, você tem que ser afetado por esse ambiente. Você tem que ser tocado por esse ambiente. A entrega dele foi imediata. Tinha uma multidão, tinha milhares de pessoas, eu tenho certeza que tinha mais gente com pão e peixe, talvez até um pouco de vinho, água, mas foi só um rapaz. Poderia ter até uma fogueira maior, mas foi uma pequena fogueira que se acendeu primeiro, para alimentar toda uma multidão. Então, ele semeou tudo que tinha. Deixa eu te falar uma coisa, Deus não vai te pedir 4 pães e 1 peixe, 3 pães e os peixes não, Ele vai pedir tudo o que você tem. Mas deixa eu te falar uma coisa, você nunca vai se arrepender de dar tudo que você tiver, porque enquanto você segurar o pouco que você tem, pega isso aqui em nome de Jesus, Ele não vai poder liberar tudo que Ele tem para você, que é muito maior do que você imagina. Para ele era só 5 pães e 2 peixes, mas quando ele deu para o mestre, se tornou uma multidão de pães e peixes, porque Deus tem essa mania de fazer multiplicar coisas em suas mãos. Então, por favor, não pare no primeiro desafio. Às vezes você está orando para permanecer com coisas na sua vida que Deus já disse, olha, já deu prazo de validade. Deus está falando assim, olha, eu te convido a entregar tudo, para que eu te dê o que é excelente. E aí, eu vou no final do texto aqui para a gente encerrar. E olha o que o versículo 9 diz, preste atenção nisso. Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 pequenos peixes. Mas o que é isso para tantos? Mas o que é isso para tantos? Jesus não responde essa pergunta. Ele dá uma ordem. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez as coisas não estão se movendo na sua vida porque você está perguntando coisas que não deveriam estar dentro dessa história. Você precisa continuar obedecendo, mesmo que não faça sentido. Jesus não responde a essa pergunta. Ele manda com que ele se assentasse. E aí eles já entenderam. Começa a arrumar todo o povo. Então, para de fazer pergunta e começa a obedecer aquilo que Ele está te mandando a fazer. Amém? E aí no versículo 10 ele diz, e disse Jesus, fazeis os homens se assentarem. E havia muita grama naquele lugar. Assim os homens se assentaram, em número de aproximadamente 5.000. Qual que é o cenário aqui? Jesus, pão, discípulo e multidão. O ponto aqui é que os discípulos é que entregam o pão partido que estava na mão de Jesus anteriormente. Pega isso aqui. Jesus parte o pão, dá graças, parte o pão, dá aos discípulos e os pães começam a se multiplicar nas mãos dos discípulos. Então você imagina os discípulos distribuindo para aquela multidão inteira e o pão não parava de se multiplicar. Pensa na cena bizarra, a gente olha para o texto, a gente lê de forma tão comum, isso aqui é extraordinário demais, amém? Imagina a cena, gente. E eu imagino aquele garotinho falando assim, ainda bem que eu me posicionei, porque eu estou beneficiando. Deixa eu te falar uma coisa, até aqueles que te criticaram vão se beneficiar pelo seu posicionamento.
E não interessa se eles vão se beneficiar ou não. O importante é você inspirar uma geração. E ele inspirou aquela geração. E eu imagino ele vibrando, saltando de alegria, e os pães multiplicando. Só que o ponto é que a multidão vê o pão se multiplicando, ela vê um milagre acontecendo. Os discípulos, eles se posicionam para organizar toda aquela multidão. E eu fiquei pensando em algo e aprendi uma coisa nisso aqui. Os discípulos, eles entregam o pão partido. A multidão comeu o pão partido. Multidão só vê Jesus fazer. Discípulo sempre vai participar do milagre. Você escolhe se você quer ver milagre ou se você quer realizar milagre nesse tempo. Porque multidão só admira. Discípulo sempre vai andar lado a lado com Jesus. Eu não sei você, mas eu quero ser aquele que anda lado a lado com Ele. Eu quero ser aquele que participa daquilo que Ele está fazendo nesse tempo, amém? Eu não quero só ver o que Ele está fazendo, não. Eu não me contento com isso. Eu não sei você, mas eu oro, por favor, para que você não se contente com isso. Não se contente em ver o que Ele está fazendo. Queira participar daquilo que Ele está promovendo nesse tempo, amém? Queira se preocupar com isso. E talvez você pense, Senhor, eu sou pequeno demais para fazer aquilo que você tem. Moisés, quando ele é levantado, ele falou assim, não adianta eu ir, porque eu sou gago. Ele fala assim, tomarão. Mas eu não posso convencer Faraó, toma um cajado para você realizar milagre. Quando ele chega diante do Mar Vermelho, ele fala assim, olha mestre, não dá para passar. Tem um monte de dois lados, o exército está vindo atrás e o Mar Vermelho na frente. Ele fala assim, coloca os pés nas águas, porque eu vou abrir esse Mar Vermelho. Para todo questionamento, Deus tem uma resolução para esse tempo. As suas desculpas não são suficientes para você continuar no mesmo lugar. Porque Ele sempre tem recurso para aqueles que se posicionam. Porque fidelidade nunca vai te deixar de mãos vazias. Nunca. Seja fiel. E eu te desafio a esse tempo. Ser fiel com o pouco que você tem. Você vai ver que Ele nunca vai te deixar de mãos vazias. Vai ter para uma multidão inteira que vai estar ao seu redor. Não somente para você. Não somente para sua casa. Mas para aqueles que estiverem ao seu redor. Então eu te convido nessa noite a se colocar de pé. Eu chamo um louvor aqui para frente. Já pode apagar as luzes para nós. Você nunca vai se arrepender de se posicionar. É pouco na sua mão, só que é apenas por um instante até encontrar as mãos do Mestre. Quantos creem nisso? Deus está nos chamando para esse lugar de dependência. Eu sinto Deus nos conectando a pessoas certas nesse tempo. Pega isso aqui em nome de Jesus, preste atenção em mim. Eu sinto Deus nos conectando a pessoas certas nesse tempo. Não fique frustrado de Deus estar te livrando de ciclos que você vivia até hoje. Porque Deus vai te levar para ambientes mais favoráveis, para que você cumpra o seu propósito. Então, não fique receoso em perder. Queira se render completamente. Porque quando a gente abre mão daquilo que a gente tem, o Senhor pode abrir mão daquilo que Ele tem para mim e para você nesse tempo. Quantos creem nisso? Eu já vou chamar você aqui para frente, mas eu quero te contar uma história para te encorajar nessa noite. Eu aprendi essa história há pouco tempo atrás. Uma família, pai, mãe e um garoto de 8 anos. E esse garoto, em determinado momento na escola, ele começa a ouvir os seus amiguinhos, que também tinham a sua idade, falar de um circo que estava na cidade. E o circo ficou por lá, naquela cidade, 2 meses. E aí ele começou a ser incendiado por aquilo que aqueles amiguinhos estavam falando para ele que acontecia no circo. Pega isso aqui em nome de Jesus, porque essa história não é sobre um circo. E aí aquilo vai tomando seu coração até que ele chega para o pai. Na última semana que o circo ia ficar na cidade, na segunda-feira, ele fala assim, pai, eu quero ir no circo. E o pai dele fala para ele assim, tá bom filho, vamos para o circo. Mas olha, o pai não pode te levar hoje, porque eu estou trabalhando o dia inteiro, e todos os horários do espetáculo eu estou trabalhando. Mas no sábado, que é o último dia do espetáculo, às 10 da manhã, e o pai já tinha visto lá os horários, o sábado era o último dia, estava finalizando os 2 meses, eu te levo. E aí o filho falou para ele assim, tá bom pai, eu vou esperar.
Aí chega na terça-feira de manhã, ele acorda antes do pai, ele pega o bilhete do circo, coloca no tênis do pai, e aí na hora que o pai levanta para ir trabalhar, ele vai calçar, ele vê o bilhete dentro do tênis e fala: esse garoto está ansioso. Mas ele não perde por esperar. Quarta-feira ele faz a mesma coisa, vai lá no sapato do pai, ele fica até sem dormir algumas noites, porque ele estava muito ansioso, frenético para chegar ao sábado. Chega sexta-feira, no sábado, antes do pai acordar, ele já está prontinho, com a roupa de ir, com o ingresso na mão, mas não no tênis mais. Fala assim: bora pai, já até tomei café. O pai vai, toma café, pega o menino, coloca no carro, eles vão em direção ao circo. Eles chegam cedo, pegam um melhor lugar, e na hora que eles sentam, com pipoca na mão, refrigerante, e está quase começando o espetáculo, o pai vira para ele e fala: você está confortável? Ele fala assim: eu estou confortável, pai, só que eu estou muito cansado. E o espetáculo está quase começando, e ele começa a bocejar. Na hora que começa o espetáculo, começa a vir aquela loucura toda do circo, elefante, moto saltando em rampa, aquela coisa toda. Assim, nem 5 minutos o garoto já está dormindo e roncando horrores. O espetáculo acaba, preste atenção nisso. Ele pega o garotinho no colo, leva para o carro e começa a voltar para casa. E aí, em determinado momento do percurso até em casa, ele acorda assustado e fala: cadê o palhaço? Cadê o circo, né? E aí, o pai olha no retrovisor para ele com muita doçura e fala assim: olha, o espetáculo acabou, a gente está voltando para casa. Aí ele fala assim: pai, mas eu esperei a semana inteira e eu perdi tudo o que eu projetei e sonhei para esse tempo. E aí o pai dele olha para ele e fala uma coisa: quem não confia no pai e não descansa nas suas promessas, sempre vai perder o espetáculo da vida. Você está comigo nessa noite? Eu sinto que tem pessoas se preocupando demais, se cansando demais aqui nessa noite. Só que o Senhor está falando o seguinte: olha, eu tenho alívio e descanso para um cumprimento propício para aquilo que eu determinei sobre a sua vida. Pare de se preocupar demais, porque você vai se cansar na hora que você precisar das suas forças. Mas deixa eu te falar uma coisa: existe alguém aqui nessa noite que vai renovar as minhas e as suas forças, amém? Então eu não vou insistir muito, eu quero te convidar a vir aqui à frente. Se você entendeu essa palavra nessa noite, enquanto nós cantamos, nós queremos orar por você. Saia do seu lugar se você entendeu isso, que você tem pouco, mas você sabe que aquele que se apresenta com pouco pode ter muito nas mãos daquele que sempre sabe o que vai fazer. Enquanto nós vamos cantar, saia do seu lugar, nós queremos orar por você nessa noite. Eu sinto que tem coisas especiais